Córnea gutata. Como devo tratar essa patologia? Acompanhe hoje o quarto de 5 episódios da nossa série sobre gutata. O uso de medicações tópicas podem auxiliar. Você, oftalmologista, pode usar o hiperosmótico, apesar de que ele não impede a evolução da doença, mas pode agir como sintomático, melhorando a qualidade de vida. Corticoides podem auxiliar na diminuição do componente inflamatório, que é importante nessa patologia. E a lente de contato terapêutica vai aliviar aqueles sintomas mais difíceis. Mas claro, toda vez que você utilizar uma lente de contato terapêutica, você tem que também lançar mão do antibiótico profilático. E a lente tem que ter alta transmissibilidade de O2. O Fuchs é hoje a maior indicação de transplantes no mundo, 39% das indicações no caso. No tratamento desta, grande avanço ocorreu quando iniciaram os transplantes lamelares. Primeiro com o DILEC, depois com o DISEC e por fim com o DIMEC, que foi a maior das evoluções. Pois com baixíssimas taxas de rejeição em 5 anos, alguns estudos falando entre 0 e 1%, associado a um ótimo desfecho visual, ele vai levar uma melhora significativa na performance em relação às outras técnicas lamelares, e principalmente em relação ao transplante penetrante, pois tem alguns estudos inclusive que demonstram taxas de 17 a 38% de falência por rejeição em 5 anos. Porém, nem tudo são flores. A técnica tem uma curva de aprendizado lenta, com diversos altos e baixos, e há muitas patologias que dificultam a sua execução. Essa dificuldade pode levar ao descolamento do botão, falência primária e até dificuldade de finalização da cirurgia. Casos assim como vitrectomia prévia, alteração da morfologia iriana, afasia, flop iris, câmara rasa, sinéquias, midríase, dentre outros, abrem espaço para técnicas como Ultra Thin DISEC, ou seja, um DISEC com 130 micra. E esse DISEC ele pode muito bem substituir um DIMEC nesse tipo de caso. A indicação de cirurgia passa pela avaliação clínica, e na minha prática diária, quando há edema epitelial ou bolhas na parte central, já contam como indicação absoluta de cirurgia. E quando há indicação de catarata e não há edema clínico, eu avalio paquimetria e microscopia. Se há menos que 1000 células por milímetro quadrado e ou paquimetria central maior que 640 micra, com índice central periferia maior que 1, tenho a tendência a indicar a cirurgia por entender que mesmo que a córnea não venha a descompensar, a própria piora da distrofia de Fuchs vai levar a uma baixa visual. Além do mais, em muitos estados do Brasil, vemos uma fila de transplante de córnea com meses de espera, o que dificulta caso operemos um paciente de catarata e ele descompense. Creio ainda que o PK, o transplante penetrante, não tenha perdido o espaço, pois em córneas que o paciente apresenta fibrose anterior por Fuchs avançado, podemos lançar mão do PK. Quando o paciente não dispõe de tempo ou recursos para DIMEC mais PTK ou DIMEC mais FALC, também. Uma das maiores preocupações do pós-transplante é o glaucoma. Devemos avaliar bem o pré e o pós-operatório. Podemos ter uma taxa de até 20% na prevalência de glaucoma pós-transplante penetrante. No DIMEC, quando há glaucoma, devemos tomar cuidado com a pressurização, podendo nesses casos lançar mão do gás C3F8 em diluição expansível sem pressurizar. Este e muitos outros assuntos sobre transplante de córnea você vai encontrar aqui. Também estamos no Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. Toda semana um vídeo novo. Semana que vem falaremos de um assunto muito importante, você não pode perder. Falaremos sobre o futuro do tratamento e diagnóstico dessa patologia. Conto com você!